Olá, pessoal. Então, muito bom dia, né? Estamos agora para mais uma aula do projeto Imigrantes. Então, vamos agora, sim, dar continuidade ao que estávamos no assunto da aula anterior, falando da revisão dos conteúdos para o Enseja e também, gente, colocando aí uma distinção sobre o que é texto, o que é tipologia textual e o que é gênero textual. Então, temos 3 ideias aí que vamos retomar, explicar um pouquinho mais e dar continuidade sobre isso daí. Tá certo, Maurício? Sobre o jogo de futebol, conversa depois, beleza? Seguindo aqui agora. Me perguntaram sobre o jogo no chat, agora não vou editar a gravação, tá gravando, agora segue tudo. Então, é o seguinte, só para retomar então, na aula anterior eu acabei comentando sobre a organização do texto narrativo, do texto descritivo e falando um pouquinho sobre o texto dissertativo. Então, só para lembrar rapidamente, o texto descritivo é aquele que, com palavras, ele apresenta como se fosse uma foto do ambiente. Então, ele é carregado de características, como se eu tivesse que contar para alguém que nunca viu essa sala, eu preciso dizer como que é essa sala. Então, eu teria o texto descritivo, que é esse segundo tópico aqui, que traz sequência de localização, detalhes, uso de adjetivos. Então, esse é o texto, um dos tipos de texto, tá certo? Aí nós temos outro também que eu desenvolvo um pouquinho, que é o texto narrativo. O texto narrativo, ele vai falar sobre a sequência dos fatos, vai trazer informação, o que aconteceu, depois o que mais, né? Então, ele tem essa forma de progressão. E como está aqui do texto narrativo, fornece informações sobre o tempo e o espaço do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. Então, o texto narrativo, lembrando, ele tem baseado na realidade, ou ele pode ser uma narração ficcional. Eu estou inventando uma narrativa. E daí, depois disso aqui, nós temos a forma geral, o texto dissertativo, que ele vai apresentar como que as coisas são. Aí eu tenho a dissertação expositiva, que eu apenas vou apresentar informações. Isso basicamente é um livro didático de biologia, vamos pegar aqui, né? Que vai falar como que os seres vivos reagem, como que acontece a alimentação. Ou seja, um livro de física, vai falar sobre a lei da gravidade, como que ela funciona, como que é a forma de organização dos cálculos da física, né? Ou então está lá explicando como que resolve uma fórmula matemática. Então, das mais diferentes áreas, nós temos o que chamamos de dissertação expositiva, que ele apresenta, ele expõe determinada situação, ele apenas traz informações, ele não tem uma perspectiva opinativa, então não se busca opinar em um texto expositivo, certo? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Estou fechando o WhatsApp, que ele estava pitando no computador, estava me chamando a atenção, e eu pensei que poderia ser alguém do grupo relacionado ao assunto da aula. Então, agora, se alguém precisar, pode interagir direto aqui no chat, tá? Pode perguntar que eu vejo e a gente segue a conversa. Mas voltando para cá, então, expositivo é aquele que apresenta determinadas informações. A dissertação argumentativa é aquela que defende o ponto de vista. Então, eu trago informações, mas com o objetivo de convencer as pessoas a respeito disso. Uma coisa é eu apresentar, por exemplo, o sistema de como que funciona a vacina. Usar o caso da Covid-19, por exemplo, né? A vacina é feita assim, com testes assim, a validade da vacina é por isso, por aquilo. Então, isso é um texto expositivo. Mas se eu estiver apresentando esse texto expositivo e ao final eu falar, ó, é importante que todos vocês tomem a vacina, que tenham essa proteção, então se no final das contas eu dou essa recomendação, eu me posiciono a respeito, aí ele já virou um texto argumentativo. Então o texto argumentativo ele é para convencer as pessoas. Então uma coisa é só apresentar informações, outra é quando eu apresento informação com o objetivo de mudar a opinião do outro, de convencer o outro. E no texto argumentativo também o que tem é um pouquinho do que a gente chama da persuasão. O que é a persuasão? Ela é a emoção presente no texto. Então, às vezes eu falo, isso é legal, isso é importante, né? Quando eu estou, assim, fazendo algum apelo que é um pouquinho mais emocional, é legal fazer isso. Por que é legal? Né? Porque eu gosto, mas então se eu estou falando da minha opinião, pode ter isso para convencer? Claro que pode. É um texto argumentativo? É um texto argumentativo baseado na persuasão, que daí é a emoção. Então, eu posso argumentar
baseando-se no convencimento, que é a produção de lógica, de razão a respeito, ou posso me basear na persuasão, que é quando eu coloco a emoção. Então, quando a gente vai convencer as pessoas no dia a dia, tudo mais, emoção e razão, elas andam juntas, né? Porque quando eu penso em fazer alguma coisa e eu vou pelo calor da emoção, falta informação e depois a pessoa pode se arrepender. Ou às vezes eu tenho o oposto também. Se eu tenho a informação e não me emociono um pouco para agir, a informação fica lá, eu sei, eu tenho que fazer, mas não preciso fazer agora. Então a pessoa não acaba não agindo. Então a emoção, querendo ou não, no processo argumentativo, ela faz com que as pessoas se movam um pouco mais para a ação. Então, quando se pensa em convencer os outros, fazer uma mistura entre emoção e razão, é uma combinação importante para ter resultados. Então, quem trabalha com comunicação, com vendas, né? Então, acaba sempre precisando associar esses dois elementos. Agora, seguindo aqui, nós temos daí, além do texto argumentativo, nós temos o chamado texto injuntivo, ou até aqui, como fica no material, instrutivo. Deixa eu até aumentar a minha tela para perceber como é que está a visualização disso para vocês. Não sei se estão conseguindo fazer uma boa leitura do material. Deixa eu ver aqui, fixar para mim esse... Opa! Fixei aqui o elemento errado. Deixa eu ver apenas para mim. Ah, não, beleza. Então não é que eu só ampliei a tela aqui na minha visualização porque eu estava preocupado se estavam fazendo leitura disso ou não. Então, o texto injuntivo é quando ele apresenta uma instrução para alguém. O texto injuntivo, ele traz ordens, traz normas, traz uma sugestão de ação. Então, tem os manuais de instrução, que eles são baseados nisso. Ah, para montar a máquina, faça assim, aperte o parafuso desse jeito, mexa dessa maneira. Então, faça, aperte, monte. Então, esses aí são verbos que eles dão ordens. E é o que a gente chama de verbos no imperativo. O que está aqui? Sequências imperativas. Então, só para lembrar de imperativo, imperativo ele vem da voz do imperador. Faça, né? Como diz a rainha de copas no filme, corte-lhe a cabeça. É aquele que dá ordem. Então, imperativo seria como a voz do imperador, é aquela que dá ordens, né? Então, o manual de instrução tá isso, faça, monte, né? Uma receita de bolo. Pegue a farinha, coloque na forma, junte com leite, não sei o que. Então, tá dando uma sequência de ordens. Então, isso é um texto injuntivo, como a gente chama, tá certo? O texto publicitário, quando ele está induzindo o comportamento, ele também tem aí a sua pitada, vamos falar assim, que é injuntiva também. Quando fala compre, corra, aproveite, ele tem as palavras no imperativo, que está dando como se fosse uma ordem, uma sugestão de ação, e daí por isso que o texto também é chamado de injuntivo quando nós temos. Então, todos os textos, eles estão nesse grupo aqui, tá certo? E daí, indo um pouquinho adiante, é aí que nós temos a diferença de tipos textuais e gêneros textuais. Gênero, o que é? É a variação. Então, do texto, eu tenho os tipos que são amplos, descrição, narração e dissertação. Mas quando eu faço uma narração, que eu estou contando um fato, uma história, se essa informação, se esse fato é baseado na realidade, eu tenho uma notícia, eu tenho um relato, né? Então, relato quando eu conto o que aconteceu. Mas se esse texto é baseado na ficção, uma história curta, é um conto, né? Se eu estou contando uma coisa que aconteceu no dia a dia, é uma crônica. Inventei uma história que é muito longa. É um romance. Então, o texto do tipo narrativo, ele pode formar o conto, o romance, pode ter tudo isso. Um texto dissertativo, que é apresentar uma opinião, ele pode ser um artigo, pode ser um comentário, uma resenha. Então, daí o que acontece? O tipo de texto, nós temos esses 5 grandes tipos que são os principais. Aí eu vou aplicar eles em situações específicas. Como eu falei agora do texto injuntivo. Texto injuntivo, texto que dá ordem. Esse é o tipo de texto, é a forma da estrutura da linguagem. Mas eu posso aplicar esse texto injuntivo em situações diferentes. Eu vou aplicar o texto injuntivo em uma receita de bolo, eu vou aplicar o texto injuntivo em um manual de instruções, eu vou aplicar o texto injuntivo em um texto publicitário. Então, a característica, tipo de texto é uma característica geral.
definição do texto de acordo com as características linguísticas e estruturas gerais. Então, é o tipo do texto. Agora, o gênero textual é a aplicação específica de um tipo textual em uma situação concreta de comunicação. Então, quando eu tenho uma situação específica que eu faço essa aplicação, tá certo? Agora, indo adiante, na aula anterior, se eu não me engano, eu finalizei a aula com essa visualização. É material também, que eu peguei a imagem da internet, joguei aqui no material, tá? Então, isso daqui eu também vou disponibilizar ele. Qualquer busca rápida na internet, vocês também encontram a origem do material. Então, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. São os 5 grandes tipos textuais. E dentro do tipo narrativo, tá pequenininho aí para ler, né? Eu depois vou colocar o material para facilitar isso. Tem romance, novela, conto, fábula, narração científica, piada, história em quadrinhos. Quando eu vou para o texto descritivo, todos os outros têm as suas variações, mas agora eu já vou para algumas questões, tá? Então, isso às vezes aparece em algumas provas com questõezinhas básicas também de compreensão, quando a gente fala da prova do Enseja, que é para validação dos estudos, né? Então, peraí, você tem que ter uma noção desses 5 tipos de texto. E daí tem questões tipo essa que podem aparecer. Então, vou fazer a leitura dela e depois vamos ver aí as proposições. Nos textos a seguir, enumerados de 1 a 3, reconheça o tipo de texto correspondente. Aí o texto número 1. O homem ocidental civilizado vive num mundo que gira de acordo com os símbolos mecânicos e matemáticos das horas marcadas pelo relógio. É ele que vai determinar seus movimentos e dificultar suas ações. O relógio transformou o tempo, transformando-o de um processo natural em uma mercadoria que pode ser comprada, vendida e medida, como um sabonete ou um punhado de passas de uva. Então, aqui nós temos uma ideia que está nesse texto. Qual tipo de texto que é? Narração, dissertação, descrição? Qual desses tipos de texto que nós temos nessa primeira parte? Texto número 2. O relógio era uma enorme cebola de ouro suíço, pedras preciosas nos ponteiros, o tampo em filigramas, uma joia, uma antiguidade, uma relíquia, uma preciosidade. Aí nós temos isso. E depois o texto 3. Tinha 6 ou 7 anos, nunca se lembrou bem. Foi até ao criado mudo, a pedido do pai, apanhar um relógio do avô. No ato de pegar, deixou-o cair. Relógio quebrado, surra, uma surra violentíssima e inesquecível. Então, é aquilo que nós temos também nesse texto. Conforme o tipo de texto identificado, assinale a alternativa correta. Agora, qual desses que é descrição, qual que é narração e qual que é dissertação? Então, vamos lá agora para começar, né? O primeiro, nós estamos entre narração e dissertação. Então, o que vai ser o primeiro? Narração ou dissertação? Vamos lá. Para nós considerarmos como uma narração, ele tem que ter a ideia de uma sequência de acontecimentos. Quando nós temos uma dissertação, está explicando uma ideia. Essas são as características principais, tá? Então, vamos lá. O homem civilizado vive num mundo que gira de acordo com símbolos mecânicos e matemáticos. Está contando uma história ou está explicando uma ideia? O que faz mais sentido aqui? Ele que vai determinar os movimentos e dificultar as suas ações. O relógio transformou o tempo, transformando de um processo natural em uma mercadoria que pode ser comprada, vendida, medida. O tempo comprado, medido e vendido está contando uma história, está explicando uma ideia. Nesse caso, não está contando uma história, que não tem o que aconteceu, depois o que houve em sequência disso, né? Não tem uma progressão de acontecimentos. Então, por isso, não é uma narração. É uma dissertação, porque está explicando sobre o tempo, que, né, o relógio que vira uma mercadoria e tal, está explicando como que as coisas são. Por isso que esse texto ele é dissertativo. A gente falou aí no chat já, né? É uma ideia. Então, por isso, a gente já fica aqui com a letra C e com a letra D, né? E depois o outro. O relógio era uma enorme cebola de... Olha só, tem o verbo ser, está comparando com uma cebola, dizendo as características, né? Pedras preciosas, ponteiros, tampo em filigramas, né? Nem lembro o que é filigramas. Filigranas, agora nem lembro o que é isso. Uma joia, uma antiguidade, uma relíquia. Então, está descrevendo como que é o relógio. Está falando as características, construindo, né, a ideia sobre o objeto.
Então, por isso é uma caracterização. Então, a gente já fecha aqui no texto descritivo. E o final, só reforçando que se trata de uma narração, porque fala que tinha 6 ou 7 anos, começa dando uma ideia de tempo, né? Aí foi criado, foi pegar o relógio, quando foi pegar, deixou cair, depois que deixou cair, quebrou o relógio, e com isso levou uma surra. Então, tem uma sequência de acontecimentos. Por isso que esse texto ele é narrativo. Então, quando a gente fala da validação do ensino fundamental, do ensino médio na prova do Enseja, questões desse tipo elas aparecem para você identificar o que é uma descrição, narração, dissertação, para saber se você conhece esse conceito. Então, esse é um conceito importante de língua portuguesa quando a gente fala dessas provas, tá certo? Não sei se tiver alguma dúvida, coloca no chat. Quem está assistindo o vídeo depois pode colocar nos comentários aí, que depois a gente olha e vê como é que faz para esclarecer melhor, tá bom? Seguindo adiante. E daí nós temos outro aqui, sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Ó, dissertativo argumentativo, eu estou querendo convencer alguém. Então, quais são as características de um texto dissertativo argumentativo? O que já vimos antes, eu preciso convencer alguém, eu vou apresentar informações para que a pessoa concorde com a minha opinião. O texto argumentativo sempre dá o esforço para fazer a pessoa concordar comigo. Vamos ver qual dessas alternativas que tem mais a ver. Letra A. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor. Interlocutor é com quem a gente conversa, né? Instruir o leitor ou interlocutor, por isso, com predomínio de verbos no infinitivo? Não, nesse caso é o texto injuntivo, né? Que ele traz uma instrução com verbos no infinitivo. Fazer, andar, correr. Além do verbo no imperativo, pode ter o infinitivo também. Então, a primeira é texto injuntivo. A segunda, suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. Narrar história, obviamente, narração. Também não é o caso agora. Texto que defende um posicionamento no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Então, texto dissertativo, a gente já fica nessa proposição. Eu quero convencer alguém, isso aqui já está certo. E daí, letra D, apresenta somente informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando características através de uma linguagem clara e objetiva. Esse aqui é texto dissertativo, só que esse aqui é expositivo. Ele está apresentando informações, texto dissertativo expositivo. Esse aqui é o dissertativo argumentativo, porque pretende convencer o leitor. Então, essa definição importante que tem. O enunciado lá em cima está perguntando sobre o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, por esse motivo, esse aqui vai ser a letra C também como resposta, beleza? Então, essas questões, gente, é só para explicar e para conseguir enxergar esses conceitos e, às vezes, como eu falo na prova do Enseja, principalmente aí, nível fundamental, ou às vezes até nível médio, alguma pergunta com esse raciocínio aqui, ela cai. Seguindo. Computadorzinho, me ajuda. Aí. Então, é o seguinte, eu já falei um pouquinho sobre tipologias textuais. O nosso próximo tópico agora é, dentro do texto dissertativo argumentativo, a gente saber separar o que é informação e o que é opinião. Às vezes, em alguns casos, isso fica um pouquinho confuso. Quero tentar mostrar isso com alguns exemplos. E o que é o tal do argumento e tese? Também existe uma diferencinha nisso, então vamos passear nesses conceitos aqui agora. Então, o texto dissertativo argumentativo, gente, é o seguinte: eu quero convencer alguém de alguma coisa. Então, se eu quero convencer vocês que a educação no Brasil tem melhorado, se eu quero convencer disso, eu posso usar uma informação básica para isso. Eu posso falar que dados do IBGE de 2015, só para começar a dar aqui um referencial, em 2015, os dados do analfabetismo no Brasil eram de 8,4% analfabetos no Brasil em 2015. E quando nós vamos para 2019, que eles fizeram um novo levantamento, é claro que aqui eu não tenho as variações da pandemia, que é posterior, né? Em 2019, esse número baixou para 6,8%.
Então, com base nesses dois números, nessa progressão numérica, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a educação no Brasil tem melhorado. Então, aí, o que eu chamo, o que é essa estratégia? É quando eu trago informações relacionadas para direcionar para uma opinião. Então, o que seria a minha opinião? Dizer, ó, a educação no quesito de alfabetização melhorou nos últimos anos. Está aqui a comprovação. Então, quando eu trago isso aqui, são o que a gente chama de argumentos. Argumentos, então, é toda a informação que eu uso para justificar uma ideia. Argumento, as informações que eu uso para justificar uma ideia. Agora, se eu falo que está bom, o que é dizer que está bom? É uma opinião, é um juízo de valor, é uma avaliação. Então, isso é minha opinião. E quando eu tenho uma opinião que ela é baseada em argumentos, essa opinião eu chamo ela de tese. Então, professora, a tese é uma opinião? Exatamente, a tese é uma opinião, só que é uma opinião para a qual eu tenho informações que justificam. Essa aqui é a ideia, tá certo? Então, quando eu preciso fazer um texto, né, para justificar uma ideia, deve-se utilizar argumentos para sustentar a tese, que é a opinião defendida. Os argumentos explicam, justificam, dizem o porquê da tese, enfim, procuram convencer o leitor sobre a opinião apresentada. Então, como argumentos, a gente pode utilizar o seguinte: reflexões sobre a realidade e a sociedade. Olha, eu tenho essa opinião porque lá fora a gente observa isso, a gente vê isso na sociedade. Então, utilizar exemplos práticos do dia a dia são boas ideias para justificar o texto. Comparações geográficas e históricas. Isso aqui é uma comparação histórica, né? Então, como que era antes, como é que é agora? Se for pegar dados aí de mais tempo atrás, era absurda a taxa de analfabetismo, né? Dessa área aí antes da escola pública mesmo, né? Então, assim, era uma coisa que pouquíssimos sabiam ler e escrever. Então, a gente faz uma comparação histórica, é uma ideia. Mas comparação geográfica é quando eu comparo o Brasil com outros países, né? Então, se comparar, por exemplo, na média da América Latina, o Brasil está uns 2 pontos percentuais melhor do que a média da América Latina. Então, se eu faço a comparação geográfica local, beleza. Mas agora, se eu for comparar com a Finlândia, que é o que muitos fazem, né? Finlândia é um país aí do norte da Europa que é muito rico e é menor que o estado do Paraná. Então, lá o analfabetismo é praticamente zerado, né? Tem alguns casos, mas são pouquíssimas pessoas. O analfabetismo é praticamente zero. Então, se eu for comparar o índice de analfabetismo do Brasil com o índice de analfabetismo da Finlândia, eu falo, ixi, o Brasil está muito ruim. Vou comparar com o índice da Europa, que é em torno de 3%, eu falo, vixe, o Brasil está ruim, né? Então, aí depende de como que eu vou, que a gente chama de gerenciar os argumentos. Depende de qual argumentos que eu vou trazer para conduzir o meu raciocínio. E isso, querendo ou não, já é um jogo opinativo, né? Mas eu vou escolher informações para justificar a opinião que eu pretendo, tá certo? E também tem a justificativa por autoridade, que é quando eu trago a fala de especialistas, né? Que, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre Paulo Freire. Paulo Freire é um camarada que ele falava aí, camarada, um grande estudioso, né? Quem sou eu para chamá-lo dessa maneira? Mas, enfim, é um grande estudioso que ele fala que o sucesso da educação ele é principalmente observado quando os alunos eles conseguem autonomia no processo de educação. Quando eles conseguem, né, por si só, desenvolver e ter um senso crítico sobre a sociedade. Então, essa é a ideia de Paulo Freire. Então, quando eu trago isso para falar sobre a educação, eu posso questionar, será que esses que foram alfabetizados, eles têm uma autonomia de leitura, eles conseguem bons desempenhos? Então, percebam que para falar sobre educação, eu já não estou mais só no dado técnico ali, que é um argumento válido, ele é uma comparação histórica, comparação geográfica, são dados que dão respaldo, então tudo isso faz parte. Mas eu também posso trazer a fala de especialistas para ampliar a minha reflexão. Então, tudo isso o quê? Quando eu trago Paulo Freire para colocar no texto falando sobre autonomia, é a ideia que eu estou defendendo? Ainda não. É uma informação para ajudar a pensar o resultado, tá certo? Então, tudo isso são informações que eu trago no texto de modo expositivo
para induzir a minha argumentação, que é o ponto de vista, a tese que eu proponho a defender, tá certo? Então, tudo isso faz parte desse raciocínio. Então, vamos agora para, acho que já aparece outra questãozinha logo depois. Mouse, me ajuda. Isso. Ah, não, aqui ainda tem outras explicaçõezinhas ainda sobre, antes de ir para a questão que eu tenho, tem outras explicaçõezinhas sobre o que é linguagem pessoal e linguagem impessoal. Então, vamos um pouquinho para entender isso aqui. Linguagem pessoal é quando em um texto eu uso a pessoa que fala. A pessoa que fala participa do discurso. Então, isso é uma linguagem pessoal. Que é, se a gente está fazendo uma discussão, eu digo dessa maneira, concordo com a discussão. A forma do verbo, concordo, eu concordo. A minha voz, ela está presente na escrita. É diferente se eu tentar falar sem colocar a minha voz diretamente. Quando eu falo aqui, né? Os participantes concordaram com a discussão. Se eu falo os participantes concordaram, eu estou colocando que eu concordo, não tem a participação da minha pessoa, vamos falar assim. Não tem essa participação no texto. E daí outro exemplo de linguagem pessoal. Entendemos que a argumentação foi coerente. Entendemos. Quem entendeu? Nós entendemos. Então, aqui nesse caso, tem as primeiras pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, né? Então, quando o verbo entendemos, o verbo concordo, ele está dando voz a quem fala no discurso, então isso é o que a gente chama de linguagem pessoal. E a linguagem impessoal é quando eu falo, a ideia está ali, mas eu digo sem colocar diretamente a minha voz em primeira pessoa. Eu uso o que a gente chama em terceira pessoa, eu indico por meio de uma outra referência. Por exemplo, entende-se que a argumentação foi coerente. Entende-se, olha a forma verbal. Entendemos que a argumentação foi coerente. Entendemos, eu estou no meio, nós entendemos. Entende-se, eu quero dizer, qualquer um entende, não sou só eu que entendo. Então, aqui traz a linguagem impessoal, que eu quero dizer qualquer pessoa. Os participantes concordaram. Não estou trazendo a minha voz que eu concordei. Quem estava ali concordou. Então, não é uma referência direto à pessoa que fala o discurso, tá? Então, essa é a diferença de linguagem pessoal e linguagem impessoal. Então, outra diferença que a gente também precisa ter uma ideia para os textos. Vamos aqui adiante. Essa daqui, deixa eu passar esse. Nós temos daí o que a gente fala aí da forma de argumentação. Como é que eu vou dizer isso? É quando eu coloco uma avaliação pessoal. Como que eu faço essa avaliação? A minha argumentação, que é o processo de defender uma opinião, ela pode ser de duas formas. Eu posso, esses argumentos que eu uso aqui para falar a minha ideia, são argumentos que podem ser baseados na minha experiência pessoal, ou podem ser argumentos que eu trago de uma forma mais ampla. Usando o exemplo da educação ainda. Se eu quero falar sobre a educação, eu falo, olha, na minha experiência de sala de aula, quando eu utilizo um slide, dá um efeito, quando eu utilizo o papel, dá outro efeito, eu posso falar sobre as minhas experiências de sala de aula. Quando eu trabalho com alunos que são venezuelanos é uma coisa, quando é haitianos é outra, quando são os nativos portugueses que falam português é outra. Então, eu posso falar sobre a minha experiência. É um argumento válido? É. Mas isso é um argumento conforme o sujeito. Então, eu vou falar aqui que é um argumento subjetivo, que é uma caracterização feita pelo sujeito. Ou então, eu posso trazer o que é um argumento objetivo, que é um argumento, ele vai ter uma ideia de negação, tá? Conforme está aqui no material. O objetivo é aquela caracterização que nega o sujeito. Então, subjetivo é o que eu acho, que eu concordo. Objetivo é aquilo que eu trago de forma geral que nega o sujeito. Então, quando a gente vai argumentar, tem a argumentação objetiva e a subjetiva. Eu não vou conseguir colocar uma visualização para vocês, vou sim, peguei aqui, né? Vamos dizer que eu queira avaliar esta cadeira. É o meu exemplo clássico, né? Quero falar sobre essa cadeira para vocês. Olha só, essa cadeira aqui depende da minha experiência. Então, agora eu vou incorporar o personagem que veio lá da roça, né, lá do sítio.
Olha, escuta aqui, quando eu era criança, lá em Barbacena, aquele lugar lá no meio do mato, naquele cepo que a gente tinha, nós fazíamos uns bancos de cadeira, de madeira lá, que os trem era tudo meio tronco, você sentava aquelas taubas duras lá, que machucava até o bumbum da gente, aquele negócio todo. Eram uns trem muito horríveis, às vezes até você caía, se esborrachava com aqueles troços lá. Então, quando eu olho para uma cadeira dessa, olha que trem bonito demais, estofado, de ferro, isso aqui não derruba a gente, ó. É um trem muito legal, isso aqui é bacana demais. Ai, que trem bom, só. É uma forma. Percepção subjetiva, uma avaliação positiva da cadeira, de acordo com a experiência do sujeito. Vamos trocar o personagem agora. Agora, se eu falo, mas agora, eu quando estou no meu apartamento de luxo, com a minha cadeira gamer, toda soft, macia, com couro aveludado, com espuma italiana, que quando eu sento parece que está massageando o meu corpo. Se eu comparando com essa minha experiência luxuosa, quando eu olho para essa cadeira, isso aqui é um lixo, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não vale nada, isso aqui, ó, não tem a mínima condição de ser uma cadeira boa. Isso é ruim. E agora? Então, isso que acontece, às vezes, até em alguns segmentos na sociedade. A gente precisa, às vezes, ter uma observação, de ter um senso crítico sobre isso. Que, às vezes, a avaliação que uma pessoa faz de uma situação, conforme a experiência dela, ela pode dizer que aquilo é positivo, que aquilo foi importante, que aquilo tem um olhar que pode ser positivo a respeito disso. Mas agora, para outra pessoa que tem uma experiência diferente, a avaliação dela também pode ser diferente e pode ser contrária à minha. Então, porque tem lugares que as pessoas ocupam que é diferente na sociedade, e daí, conforme o lugar que a pessoa ocupa, ela vai ter uma visão diferente. Por exemplo, ao falar sobre política, se eu tiver um empresário falando, se eu tiver um religioso falando, e se eu tiver um funcionário falando, cada um vai falar de uma perspectiva diferente sobre aquilo que lhe afeta. Então, como é a visão de mundo da pessoa e como que ela vai olhar para aquele objeto. Então, quando nós falamos de senso crítico, daí sim nós precisamos buscar justamente a objetividade. Que é o quê? Se eu preciso avaliar uma situação, eu posso até considerar as experiências das pessoas, mas eu tenho que buscar aquilo que está além da experiência das pessoas, que ela vai dar um olhar mais técnico para o negócio. Então, por exemplo, não vou levantar a cadeira de novo aqui, mas se eu for avaliar a cadeira e falar, olha, existe uma norma técnica para a produção de cadeiras. As cadeiras, elas têm que ter resistência de até tantos quilos. Elas têm que ter os pés espaçados para que dê uma largura de 40, 50 centímetros, para que tenha equilíbrio, para que a pessoa não caia. Ela precisa ter um grau de inclinação no assento, para a questão da anatomia, para dar um conforto para as costas. Então, a norma técnica diz que uma cadeira boa, ela precisa cumprir no mínimo esses 3 requisitos. Beleza, a cadeira cumpriu os requisitos? Cumpriu, então é uma cadeira boa. Não, a cadeira não cumpriu esses requisitos, não cumpriu, então não é uma cadeira boa. Então, a avaliação daquilo que é bom ou do que é ruim, a tese que se diz, quando eu utilizo um critério objetivo, que é aquilo que está distante do sujeito, ela tem uma maior confiabilidade das informações. Então, as argumentações bem construídas, elas buscam uma objetividade de informações, porque daí a pessoa pode ter a experiência que for, até o cara da cadeira gamer lá, ele vai falar, essa cadeira é ruim. Ah, não, mas cumpre a norma técnica? Cumpre a norma técnica. Então, de acordo com a norma técnica, cumpriu, é uma cadeira boa? É uma cadeira boa. Então, até a pessoa que tem uma experiência diferenciada, na hora que ela olha para aquela norma, ela vai falar, não, tá certo. Então, aí é uma forma que acaba alinhando os olhares na discussão sobre um tema. Mas agora, detalhe, as perspectivas subjetivas devem ser tiradas das argumentações? Não. As perspectivas subjetivas, elas devem ser consideradas também. Porque quando nós vamos discutir algumas situações sobre racismo, por exemplo, sobre feminismo, porque uma coisa é falar, né, conforme as experiências. Então, a gente tem alguns raciocínios sobre o que é o feminismo, né? Sobre o que é o preconceito que a mulher sofre na sociedade. Mas agora, se eu for como homem, que nunca sofreu um preconceito desse tipo, eu vou falar sobre a minha experiência sobre o feminismo, eu vou falar, bobagem dessas mulheres. Ou sobre o racismo, é um branquelo que nunca sofreu uma situação de racismo. Eu vou chegar e vou falar, não, é bobagem, o racismo não existe.
peraí, eu vou falar conforme a minha experiência e vou negar a experiência do outro, eu também não posso fazer isso. Então, é necessário, sim, considerar a subjetividade. Que daí, se, por exemplo, uma pessoa negra que chega a contar para mim a história dela, fala, ó, passei por isso, por isso, por isso existe, isso incomoda, eu tenho que ter uma sensibilidade de entender que a subjetividade do outro também é válida como argumento. E eu preciso entender isso na sociedade negociar. Então, a gente sempre tem que sempre buscar as duas coisas. A objetividade, que ela dá um grau técnico maior para as argumentações, ou então a subjetividade, que as experiências pessoais também são válidas para argumentar. Mas eu não posso me pautar quer dizer me sustentar, né, me valer de só um tipo ou só de outro tipo. Eu preciso aprender a transitar, respeitar as diferenças e tudo mais isso. Então, assim, depende muito do assunto, né? Então, quando eu vou discutir política, eu tenho uma perspectiva, eu tenho argumentos objetivos, tenho argumentos subjetivos, tenho argumentos emocionais. Então, tudo isso sempre vai fazer parte da argumentação. Então, agora, lembrando, os argumentos são as informações que eu utilizo para justificar uma ideia. Isso é argumento. A tese é a opinião que eu defendo, certo? Os argumentos que eu uso, eles podem ser objetivos, podem ser subjetivos. Dentro da subjetividade também está a emoção. Então, aí depende se eu vou me ancorar, vou me justificar em uma norma técnica, em uma informação científica, ou se eu vou me basear na experiência das pessoas. Os dois são válidos? São válidos. Como eu estava usando o exemplo da educação, se eu for discutir sobre educação, se eu for fazer um texto sobre isso, eu vou usar sim a minha experiência pessoal, vou trazer o que Paulo Freire disse, vou trazer o dado técnico, que é a informação que eu coloquei aqui, né? Vou trazer uma informação, vou usar todas essas estratégias para que eu possa convencer o meu leitor. Então, agora, se eu fico me valendo só de um tipo de ideia, aí isso enfraquece o meu poder de convencimento, tá certo? Então, não sei se está clara aqui a minha fala, se está repetitiva, mas eu estou tentando aí ver se eu consigo, né, conduzir o raciocínio nesse sentido, beleza? Só eu apagar agora essa informação que está aqui atrás e seguir adiante. Indo mais um pouquinho, então. Aí tem outras palavras que elas mostram também a questão da opinião no meio. Então, o que é informação e o que é opinião? Então, olha aqui, tem umas palavras que estão em vermelho, não sei se está bem fácil para fazer a leitura. Isso, infelizmente, aconteceu no Autódromo de Cascavel, no ano passado, né? Teve uma prova de motociclismo e dois pilotos aí acabaram se acidentando e faleceram os dois, né? Então, quando eu falo no autódromo, houve um acidente fatal. E quando eu coloco esse infelizmente é a minha opinião sobre isso. Alguém levantou a mãozinha? Se tiver uma pergunta, pode abrir o áudio e falar ou escrever no chat que eu vejo, tá? Teve a gente sinalizando aí na aula. Pode se manifestar, se for o caso. Agora, o seguinte. Não estou aqui, gente, com questão política. Eu estou exemplificando com os enunciados, tá? Se eu tenho a informação, nas eleições, o povo trocou o governador. E se eu falo, nas eleições, o povo felizmente trocou o governador. Eu tenho uma opinião aí nessa informação. Se eu falo, nas eleições, o povo infelizmente trocou o governador. Quando eu coloco felizmente ou infelizmente, no caso da troca do governador, dependendo da palavra que eu uso, eu mostro a minha opinião sobre isso. Então, existem algumas palavras no meio da informação que elas podem denunciar a opinião de quem está dizendo. Se eu falo, ó, nas eleições o povo trocou o governador, ponto. Não tem opinião, não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Mas se eu falo, nas eleições o povo felizmente trocou o governador, é uma coisa. O povo infelizmente trocou, então já tem a minha pressuposição opinativa ali no meio. Então essas palavrinhas, elas denunciam opinião. Quando a gente fala de um acidente, como é o caso, poxa, infelizmente aconteceu um acidente fatal. É claro que tem algumas coisas que são consenso. Quem que vai falar felizmente? Seria uma falta de humanidade falar um negócio desse, né? Mas por mais que seja uma coisa que todos concordem, que é uma fatalidade, é uma coisa triste, o infelizmente aqui, ele marca opinião nesse enunciado, tá certo? Tem outras palavras também que elas marcam isso. Se eu falo aqui, né?
Houve o terceiro aumento de combustíveis. Houve o terceiro aumento, informação. Agora, quando eu falo já houve o terceiro aumento, se eu falo que já houve, eu estou dizendo que o negócio aconteceu muito rápido e que eu entendo que deveria ser mais devagar. Quando eu falo que já houve o terceiro aumento, esse já é a minha opinião que o negócio foi muito rápido, né? Ou ainda se eu fosse colocar aqui, sobre a situação, ainda não tomaram providência. Lá, qualquer situação que aconteça, não fizeram nada ainda, né? Então, eu falo, sobre a situação, não tomaram providências. Afirmação. Mas se eu falo, ainda não tomaram, o que esse ainda está fazendo aí? Ainda não tomaram? Eu tenho o entendimento de que já deveriam ter feito alguma coisa, o ainda e o já, né? Então, sobre a situação, ainda não tomaram providências. Na minha cabeça, eu tenho o pensamento de que já deveriam ter feito algo. Então, tem algumas palavras que elas mostram com mais clareza essa opinião. Assim como eu falei antes da cadeira boa, a cadeira ruim. Quando eu falo de, sei lá, situação positiva. Ah, se a situação foi positiva, por que foi positiva? É uma opinião minha. Outra pessoa pode dizer que foi negativa. Então, a gente sempre tem que transitar com até a questão da formação do senso crítico, né? É importante a gente observar pessoas que tenham falas contraditórias para a gente ver o que tem de informação sólida nesse meio. E daí para a gente ver quais são os argumentos que cada um considera para ver aquilo que faz mais sentido. Então, gente, ter uma leitura crítica dá trabalho. Você precisa pesquisar, precisa ler, precisa buscar, né? Tem muita coisa aí. E daí outra coisa aqui, os juros aumentaram. Isso é um remédio amargo. Olha só, gente, remédio amargo. Juros é remédio? Não, não é remédio. Mas quem falou essa afirmação está falando que é um remédio amargo. Então, com isso, traz uma avaliação sobre o aumento dos juros. Então, aqui nesse caso, está dizendo um remédio que dá a ideia de que é algo necessário, mas que o pessoal não gosta. Então, nesse caso, o que nós temos aqui é a informação. Nessa outra parte, em vermelho, é a opinião. Não sei se a cor está tão nítida aí na gravação, né? Mas essa daí é a percepção que se tem. Então, eu até coloquei aqui embaixo, gente, textos inventados para ilustrar o conteúdo. Então, eu não quero aqui também me posicionar ou falar alguma coisa aí para ter polêmicas durante a aula. E daí outra questão também que eu gosto de ilustrar bastante para trazer a diferença de opinião é isso daqui, né? Vamos imaginar que daí é para a gente entender um pouco como que a mídia trabalha com essas informações. Então, se a gente chega e fala o seguinte, né? É uma pesquisa, gosta de morar na cidade? Aí 40%, que é esse retrato que diz que não, 60% diz que sim. Então, uma pesquisa é informação fictícia também, estou só aqui para ilustrar o raciocínio, tá? Mas vamos dizer que eu sou amigo do prefeito, e daí eu vou fazer o jornal, eu vou colocar a minha manchete no jornal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui baseado na minha ideia, né? Então, eu falo aqui, 60% gostam da cidade, coloca uma foto bonita. Estou mentindo? Não. Mas é uma questão opinativa também que eu tenho de como que eu enxergo a situação. E se eu coloco aqui 40% não gostam da cidade, coloco lá foto ruim, se eu não sou amigo do prefeito, quero xingar lá, coloco 40% não gostam. Qual dos dois que está mentindo? Nenhum. Até quando a gente fala nisso, né, gente? Fake news é uma questão de falta de caráter, é um problema ético, é uma questão, gente, se eu precisar mentir para convencer alguém, aí que argumento que eu estou usando? Se meu argumento é mentira, aí é questão lógica. Se meu argumento é mentiroso, a minha tese é mentirosa, é lógica. Eu preciso mentir para convencer, é sinal que eu não tenho argumento que sustente a minha ideia. Se eu preciso mentir para dizer que a cadeira é ruim, eu preciso mentir dizendo que ela não atende à norma enquanto ela atende à norma. Se eu preciso mentir, está errado? Então, quando nós falamos de pessoas que acabam colocando desvios, que são mentirosos para induzir a formação de opinião dos outros, aí são pessoas que, infelizmente, não dá para a gente considerar eticamente nessas discussões, né? Mas agora, isso daqui, gente, isso aqui é legítimo no jogo político, isso é legítimo na diferença social, enquanto, às vezes, um vem com perspectiva positiva, outros vêm com perspectiva negativa. E as duas formas estão corretas, nenhum está mentindo e estão transitando dentro daquilo que são as visões de mundo, diante do convencimento, mas sem mentir. Então, isso aqui é legítimo no processo argumentativo. Agora, se eu tiver mentira, daí é outra questão. Aí como é que fala? Aí o negócio já é mais sério para a gente discutir, tá certo?
Então, aqui só para falar, lembrando, né, que tem os adjetivos que eles atribuem juízo de valor. Então, tem palavras que elas são valorativas. O que que é uma palavra valorativa? Aquilo que dá uma opinião se é bom ou ruim. Então, se eu falo a parede é branca, o piso é áspero. Ah, o piso é áspero. Eu tenho uma percepção de correspondência com a realidade. Então, nesse caso aqui, não é opinião. A parede é branca. Não é opinião, é uma correspondência com aquilo que se observa, né? O piso está em conformidade com a norma. Então, aqui eu não tenho juízo de valor. Eu tenho observação direta. Mas agora, aqui a educação é boa. O piso é adequado. Peraí, áspero, Elisa, é adequado por quê? Então, é uma questão opinativa. Então, quando a gente vai ler alguma informação que aparece lá em jornal, em qualquer outro lugar, em um texto de uma prova, né? Eu preciso saber perceber quando é informação e quando é opinião. Se eu falo que o piso é muito liso, aqui está a palavra demasiadamente, quer dizer que é demais, né? O piso ele é muito liso, mas é muito liso por quê? Ah, se eu estou falando, sabe, muito, tá. É liso, mas esse muito liso prejudica? Por que que eu estou reclamando que ele é muito liso? Então, quando eu tenho muito aí, eu também tenho uma opinião que está gerando sobre a ideia, tá certo? Vamos adiante ainda. E daí aqui nós temos uma questãozinha que ela acaba transitando com isso também. Isso aqui são questões que já apareceram em provas, tá? Eu não sei se a letra está um pouquinho pequena para quem está em casa, não sei se vocês conseguem fazer acompanhamento de leitura. Aqui no computador dá uma leitura forçando um pouquinho, né? Não sei se quem está em casa vai conseguir agora ler, quem está acompanhando no celular, né? Se vai conseguir fazer um pouquinho a respeito disso. Aqui tem um texto que está falando sobre democracia, e esse foi tirado de uma prova, de uma das avaliações do governo que foram aplicadas no ensino médio no ano passado. Tá, se eu não me engano, se foi a prova Paraná, inclusive, que foi aplicada nos colégios estaduais. Essa aqui era uma das questões. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimentos. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então, aqui é um texto que está explicando, obviamente, sobre a democracia e tudo mais. E daí, olha só aqui o que nós temos. O trecho que indica uma opinião em relação a qual que mostra uma opinião. Então, lembrando, a informação é aquilo que eu faço uma declaração em conformidade com a realidade. Quando eu falo uma opinião, é uma avaliação que eu faço sobre alguma coisa. Então, quando eu coloco uma avaliação. Então, eu vou ler as proposições, depois eu vou comentar. Qual o trecho que mostra uma opinião? Letra A. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, né? Falando sobre a cidadania, o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É o poder votar em quem quiser. Revelam estágios de cidadania ou foi uma conquista dura? Letra D, foi uma conquista dura. Então, aqui, eu vou diretamente, né? Não vou aqui deixar tanto tempo, mas é o seguinte, quando fala essas três primeiras afirmações, elas estão em ideias conceituais e que a pessoa está apresentando para refletir sobre o assunto. Mas quando tem aqui, foi uma conquista dura, o que é esse dura? Por que a conquista é dura? Não foi uma conquista mole, né? Então, conquista dura quer dizer que foi difícil, né? Então, essa ideia que está avaliando se é bom ou ruim, fácil, difícil, então isso daqui é uma afirmação valorativa. Então, a opinião que está contida, ela está na letra D, quando afirma que foi uma conquista dura, né? Então, é claro que aqui no vídeo não dá tempo de analisar tanto, mas espero que aí já consiga dar algum direcionamento a respeito disso, tá certo? Tem um outro texto que eu quero colocar aqui, deixa eu ver se eu não pulei ele, voltando, passeando no slide. Deixa eu ver aqui, não, está mais adiante. Tem ainda uma questão que eu quero analisar para fechar esse assunto. Deixa eu ver aqui, que eu sei que eu pus no material. Aqui esse. Ah, eu pulei, estava aqui no meio, ó. Essa daqui. Essa questão aqui é importante, gente. Última questão para a gente analisar, aí já fechamos a nossa aula, beleza? Agora quase meio-dia. Computador, me ajuda aí. Ô, computadorzinho. Me ajuda aí, computador. O que aconteceu? Opa. Voltando.
Será que eu tive uma falha no material, por isso que a questão não apareceu? E essa questão aqui que eu gostaria de comentar com vocês ainda. Ele não está abrindo, eu vou aumentar a visualização aqui com uma exposição diferente. Ó, deu um probleminha na questão. Por isso que quando eu pedi, o material cortou e eu estava contando que ia aparecer essa questão antes, ela não apareceu. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Estou travando material bem no final da aula, isso é lindo, né? Eu queria trabalhar essa questão aqui, que essa é uma questão que exemplifica bem a diferença de argumento e tese. Isso aqui também é questão tirada de avaliações oficiais. Vamos lá. Computador, me ajuda aí, computador. Seja bonzinho comigo. Começando a dar zebra aqui no material. Ih, não está dando certo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho a apresentação, tirar isso. Acho que agora vai dar. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar na tela para vocês lerem comigo. Se eu conseguir aumentar na tela, show de bola, é o que eu preciso. Continua aqui, beleza. Agora sim, eu tenho dois trechos aqui apresentados que ele mostra com bastante clareza qual que é a diferença entre argumento e tese. Então, são dois textos a respeito da época da pandemia, em que estava no afastamento escolar. Então, nós temos aqui leitores comentam sobre o retorno das aulas presenciais durante a pandemia. Foi muito boa a discussão levantada na matéria A Hora de Voltar, de 8 de agosto, que aborda os planos de retorno às aulas presenciais nas escolas públicas e particulares. Penso que não há como perder um ano letivo inteiro por conta da pandemia. Por mais que haja riscos com a volta das aulas, é urgente que se volte à normalidade. As aulas online não substituem as presenciais. Uma das funções da escola é o convívio social, e sem isso perdem os alunos e perdem a sociedade. É possível retornar às aulas presenciais, basta seguir protocolos como o uso obrigatório de máscaras e o reforço na higiene das mãos. Então, daí indo para a questão que é proposta aqui a respeito disso, eu já posso perguntar aqui, né? Opa, aqui já apareceu a resposta marcada, não era para aparecer, mas como está fora da animação, eu não consigo controlar agora, né? Essa partezinha. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom para enquadrar. Perdi um pouquinho aqui do material. Aqui já ficou a resposta, não era para ter isso. Né? Era para vocês pensarem um pouquinho comigo. Então, a tese defendida pelo Guzmão, a tese dele, claro, fala que a melhor atitude a se tomar é o retorno às aulas presenciais. Então, a tese é aquilo que todo o texto faz um esforço para me convencer de algo. Então, esse esforço do texto, ele é a tese pretendida, tá? Então, ele fala que tem que retornar. E daí, olha só o que acontece aqui, os riscos de retorno superam os benefícios? Não, né? O retorno das aulas presenciais é mais arriscado nas escolas públicas. Quem elabora alternativa falsa coloca umas coisas que não tem nada a ver. E o texto não fala a diferença de escola pública e privada, ele coloca as duas no mesmo nível. Os protocolos de higiene devem ser repensados para as aulas presenciais. Isso ele afirma no texto. E aqui, a diferença entre as aulas presenciais e as aulas à distância, o convívio social, isso ele também afirma no texto. Então, é isso que às vezes a gente precisa observar na hora das leituras. Eu queria que não tivesse um destaque aqui para já matar a charada, né? Essas duas, a letra C e a letra E, elas trazem informações do texto para convencer sobre o retorno. O objetivo do texto é convencer sobre o retorno. Então, o texto ele fala que tem que ter os protocolos de higiene que devem ser repensados. Ele fala que a diferença entre as aulas é o convívio social e as crianças precisam do convívio social. Ele traz essas informações, mas isso é a tese dele? Não. Essas duas aqui são argumentos para aquilo que ele pretende defender. Então, essa que é a diferença desses elementos. Então, entre argumento e tese, às vezes nas alternativas, todas as afirmações são verdadeiras de acordo com as ideias do texto. Mas tem algumas informações que são utilizadas e a tese é o esforço principal de defesa do texto, tá? Então, isso daqui é o que é importante observar. E no outro texto, desculpa, passei alguns minutinhos do horário, mas já vamos fechar. Então, é o seguinte,
O outro texto, deixa eu aumentar aqui ele de volta, já é um texto que tem uma tese contrária ao anterior. Se o primeiro texto ele estava com a defesa de que deve voltar às aulas, o outro texto ele fala que não deve voltar às aulas presenciais. Então, também mais um parágrafo, deixa eu fazer a leitura, né? Texto assinado pela leitora Maria Silveira. Aqui. É um absurdo que se esteja cogitando a volta das aulas presenciais, enquanto os números de morte por Covid-19 ainda estão tão altos. Com a volta do convívio social nas escolas, crianças e adolescentes, ainda que não sejam um grupo de risco, podem se transformar em transmissores do vírus, o que geraria uma nova onda ainda mais forte. É claro que é triste ver tantos alunos praticamente perdendo o ano letivo, mas é preciso pensar que um ano de estudos pode ser recuperado, mas vidas perdidas, não. No momento, manter os alunos em casa é uma questão de empatia e sobrevivência. Então, esse texto, já a tese está bem clara, né? A tese dizendo que não deve voltar para as aulas presenciais. Aí, nesse aqui, a gente inverte o tipo de pergunta, né? Então, qual é o argumento principal para justificar que não volte às aulas? Vamos para as proposições agora, e daí está na última, né? O argumento principal, a resposta já vai estar destacada, porque está no meu material aqui sem animação, que eu precisei cortar. Vamos ver aqui, né? Então, para a leitora, é um absurdo o retorno das aulas presenciais, por quê? Aí aqui já fica, né? Os alunos podem se transformar em transmissores do vírus. Então, existe uma diferença entre a tese. A tese é o que ela defende, que não deve voltar às aulas. O argumento é a informação principal relacionada a isso. Então, argumento, informações que justificam uma tese. Então, entendendo isso, em algumas provas de leitura, que tá lá opinião, qual é a tese defendida, quais os argumentos, às vezes aparece essa linguagem, se você não sabe o que significa, fica perdido, né? Então, é a diferença que na questão anterior, nós tínhamos alguns argumentos e a tese nas proposições, e pedia para marcar a tese. Nesse caso, a tese ela já está dada no enunciado, né, que ela fala que é um absurdo, e está perguntando qual que é o argumento principal. Beleza? Gente, então na aula de hoje, aqui o que eu estava querendo falar é explicar sobre o texto argumentativo. Deixa eu pôr aqui na última, uma das últimas visualizações, né? Cadê? Passando, aí já fechamos. Esse daqui foi aqui, né? Então, beleza. Aqui, então, nessa tela, eu encerro. Então, o objetivo da minha aula foi fechar a exposição sobre as tipologias, as 5 tipologias principais, colocar a diferença entre argumento e tese e ter um pouquinho mais da percepção entre o que é informação e o que é opinião, né? Então, é natural termos divergências de opiniões, ter construções narrativas diferentes, isso é uma perspectiva legítima que faz parte da divergência social. O que não pode ter é a falta de caráter de mentir, né? E outra coisa, quando nós vamos fazer leituras, perceber o que é informação e o que é opinião defendida, tá certo? E tudo isso dialoga nas construções textuais. Gente, eu vou encerrar minha gravação por aqui. Tem gente levantando a mãozinha, então pode perguntar. Quem levantou a mãozinha pode colocar a pergunta no chat, ou se quiser abrir o áudio, pode participar. Então, agradeço demais aí o carinho, a participação de vocês. Então, é isso. Eu encerro a gravação, continuo mais um pouquinho online e até o próximo sábado, então. Beleza, gente bonita? Fica meu abraço, meu carinho. Agradeço aí a todos por acompanhar. Valeu? Até mais. Encerrando a gravação.